Olá pessoal, aqui é o professor Ayrton, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Então pessoal, a aula de hoje é sobre progressão aritmética. Eu dividi essa aula em duas partes, esse tema em duas partes, tá? Nessa primeira parte, nós vamos fazer uma introdução do assunto, progressão aritmética, depois a definição formal e depois a fórmula do termo geral, ok? Bom, a gente encontra esse conceito, né, de PA, de progressão aritmética, em algumas situações nossas do dia a dia. Na verdade, toda grandeza que intervalos de tempos iguais aumentar sempre no mesmo valor, essa sequência numérica gerada por esses novos valores é uma PA, é uma progressão aritmética. Então, eu tomei um exemplo aqui de uma indústria de automóveis que num determinado mês ela vai produzir 600 automóveis, na verdade no mês de janeiro, e a cada mês ela aumenta a produção em 40 veículos, tá? Então no primeiro mês, que eu considerei janeiro, ela produziu 600 automóveis, no mês seguinte aumentou 40, 640, mês de março aumentou mais 40, 680, abril mais 40, 720, maio mais 40, 760. Então, esses números, 600, 640, 680, 720 e 760, aumentam sempre 40 do seu antecessor. Então, eu começo com 600. Aí vou 640. 640 é 40 a mais do que 600. 680 é 40 a mais do que 640. E assim por diante. Tá certo? Então, uma sequência numérica cuja variação de um termo para o outro é sempre constante, pode ser para mais ou para menos, é uma progressão aritmética. Certo? A definição formal. A progressão aritmética é toda sequência de números na qual a diferença entre cada termo, a partir do segundo, e o termo anterior é constante. Então você pega um termo, subtrai dele o termo anterior, isso para qualquer termo a partir do segundo, o resultado vai ser sempre constante. E esse valor constante é chamado de razão e representado pela letra R. Por exemplo, vamos pegar essa primeira sequência aqui. 2, 7, 12 e 17. Ela é uma progressão aritmética, uma PA infinita. Então vamos aqui, vou mostrar por quê. Então, opa. 2, 12, isso mesmo, né? 2, 7, 12. 2, 7, 12, 17 e assim por diante. Se eu pegar um desses termos, por exemplo, 17, e subtrair dele o termo anterior, 12, isso aqui vai me dar 5. Se eu pegar o 12, subtrair o termo anterior dele, que é o 7, isso aqui dá 5. Se eu pegar o 7 e subtrair o termo anterior dele, que é o 2, isso aqui dá 5. Então, isso aqui
é uma PA. É uma PA, uma progressão aritmética de razão R igual a 5. Nota que ela aumenta de 5 em 5. Tá? Quando a PA aumenta, ela é uma PA crescente. Quando ela diminui, ela é uma PA decrescente. Tá? Por exemplo, aqui, ó, 20, 10, 0, menos 10, menos 20. Essa é uma PA de 5 termos. Então, se eu pegar 20, 10, zero, menos 10 e menos 20, se eu fizer a diferença de menos 20, menos 20, menos 10, isso aqui é menos 20, negativo com negativo é positivo, isso aqui vai me dar menos 10. Se eu pegar o menos 10, menos, o anterior dele é o zero, o termo anterior dele é o zero, isso aqui dá menos 10. Menos 10 menos 0 é menos 10. Se eu tomar o zero menos o anterior dele, que é 10, o termo anterior a ele, que é 10, isso aqui dá menos 10. E se eu tomar o 10 menos o antecessor dele aqui na série, o 20, isso dá menos 10. 10 menos 20 menos 10. Então, isso aqui é uma PA de razão R igual a menos 10. Quando a razão é negativa, igual a esse caso, a PA é uma PA decrescente. E o outro aqui, ó, 4, 4, 4, 4. Ela é uma PA de 3 termos. Quatro, 4, 4. Se eu pegar o último termo ali, 4, menos o anterior a ele, que é 4, isso aqui dá 0. Se eu pegar o segundo termo, que é 4, menos o primeiro termo, que é 4, isso aqui também dá 0. Então, isso aqui é uma PA de razão R igual a 0. Quando isso acontece, essa PA é uma PA constante, certo? É uma PA constante. Por conta da variação ser nula, né? A variação ser igual a 0. Certo? Outro exemplo, ó, verifique se a sequência 6, 13, 20, 27 e 34 é uma PA. Para a gente verificar se uma sequência é PA, você tem que pegar sempre um termo, subtrair o termo anterior, isso para todos os termos dela, e isso tem que ser sempre igual, tem que dar sempre igual a R. Então, se eu pegar 34 menos o antecessor, que é 27, aqui, ó, isso aqui vai me dar 7. Se eu pegar 27 menos o antecessor dele, que é 20, isso aqui dá 7. Se eu pegar o 20 menos o antecessor dele, que é 13, isso aqui dá 7. 13, o antecessor não, né? O termo anterior. O termo anterior dele, 13 menos 6, dá 7. Então, como a razão aqui é sempre constante, então isso aqui sim é PA de razão igual a 7. Como a razão é positiva, é uma PA crescente. Tá? Próximo exemplo. A sequência 2. Tá, tô gravando sim, tô gravando pelo OBS. Ah, eu não vou gravar. Pode voltar só um pouquinho na outra slide, no anterior, só para ver o negócio? Depois eu vou deixar esse vídeo gravado lá Pode no passar. Classroom, tá?
E depois vocês podem anotar aí as dúvidas, eu tiro no finalzinho, a gente faz de novo, não tem problema. Tá bom? Então, ó, continuando. O exemplo 2. A sequência 2, 7 terços e aí por diante é uma PA infinita. Determine a razão e o terceiro termo dessa PA. Então eu tenho aqui o primeiro termo, o A2, e o segundo termo, os 7 terços. Então a razão vai ser o segundo termo menos o primeiro termo. Tá? Aqui o MMC entre 3 e 1 é 3. Então 3 dividido por 3 é 1, vezes 7, 7. 3 dividido... Ó, lembra, aqui embaixo é 1. 3 dividido por 1 é 3, vezes o 2, 6. Então 7 menos 6 dá 1, 1 terço. Então a razão aqui é 1 terço. Se eu quero saber o terceiro termo, vou chamar o terceiro termo de A3. Tá? Ele vai ser o segundo termo acrescentado da razão. O segundo termo é 7 terços. Então basta tomar 7 terços e acrescentar 1 terço. Isso aqui vai dar 7 mais 1, 8. Então vai dar 8 terços. Portanto, aqui, o terceiro termo é 8 terços. Tá? E a razão, 1 terço. Certo? Bom, continuando. 3 números estão em PA. O produto deles é 66. E a soma é 18. Calcule os 3 números. Bom, se os 3 números estão em PA, a gente pode fazer o seguinte, ó. A dica é você sempre pegar o termo do meio. Então eu tenho 3 termos. Vamos considerar aqui A1, A2 e A3, tá? A gente pensar aqui no A2, para eu chegar no A3, basta eu acrescentar a razão. E do A2 para chegar no A1, basta subtrair a razão, tá? Então se eu falar que o A2 é igual a x, tá? E a razão é r, então quem vai ser o A1? O A1 vai ser o A2 menos a razão. E quem vai ser o A3? Vai ser o A2, chamei o A2 de x, mais a razão. Então, esses aqui são os dados do problema. O que mais que ele diz? Ele diz que a soma deles é 18. Então, se eu somar A1 mais A2 mais A3, isso aqui vai dar 18. O A1 é x menos r. O A2 eu chamei de x. E o A3, x mais r. Então, essa soma aqui que dá 18. Bom, se pegar r com menos r, dá 0. E x mais x mais x, 3x. Então, 3x vale 18. Então, o x, 18 dividido por 3, o x vale 6. Então, eu já descobri que o A2 vale 6, tá? Outra coisa que ele nos diz é o seguinte. Se eu fizer o produto deles, ó, se eu fizer A1 vezes o A2 vezes o A3, isso aqui dá 66. Tá? O produto é 66. Bom, eu já sei que o A2 vale 6. O A1 é x menos r.
Só que o x eu já sei que vale 6, né? Então, ó, só para mostrar, aqui vale 6, aqui é 6 menos r, e aqui é 6 mais r. Então, no lugar do A1, eu vou colocar 6 menos r. No lugar do A3, 6 mais r. Isso aqui vai dar 66. Bom, esse 6 está multiplicando, então ele vai passar para cá dividindo. Então aqui vai ficar 6 menos r vezes 6 mais r, que é igual a 66 dividido por 6. Aqui eu tenho o produto da diferença pela soma. Se a gente lembrar dos quadrados perfeitos, né? Então é o quadrado do primeiro, 6 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, r ao quadrado. 66 por 6 vai dar 11. Certo? Se eu passar o menos r ao quadrado para cá, fica positivo. Se eu passar o 11 para lá, fica negativo. Então, 36 menos 11 é igual a r ao quadrado. Então, o r ao quadrado é igual a 36 menos 11, 25. Então, o r é... Isso aqui é uma equação do segundo grau, tá? Então, é sempre duas respostas, mais ou menos raiz quadrada de 25. Então, eu tenho duas possibilidades para o R. O R pode ser 5 ou o R pode ser menos 5. Se o R for 5, então aqui vai ser 6 menos 5 dá 1. E aqui 6 mais 5 dá 11. Então, ó, se o R for 5, eu tenho a seguinte resposta: 1, 6 e 11. Notem vocês, a soma é 18, porque 1 mais 6 é 7, 7 mais 11, 18. E o produto é 66. 1 vezes o 6 é 6, 6 vezes o 11, 66. Ou, o R pode ser menos 5. Se o R for menos 5, então eu tenho aqui 6 menos menos 5 vai dar 11. 11. 6. E aqui eu vou ter 6 mais o menos 5, que é 1. 6 menos 5, 1. Notem que a soma 11 mais 6 vai dar 17, mais 1, 18. Serve como resposta. E o produto 11 vezes 6 é 66, e 66 vezes 1 é 66. Então, bateu aqui com a resposta. Tá certo? Bom, a fórmula do termo geral de uma PA. Como uma PA é uma sequência, toda sequência tem uma lógica, né? Que tem uma regra, que tem uma lei, tem uma fórmula para o seu termo geral. Ou seja, uma fórmula que permita você determinar qualquer termo a partir da posição dele. Tá certo? Então, ó, se a gente tomar aqui uma PA com os termos A1, A2, A3, A4, A5, AN, enfim, de razão R, o que a gente sabe? A gente sabe que, a partir do segundo termo, cada termo é o termo anterior acrescido da razão. Então, o segundo termo, o A2, é o primeiro termo mais a razão. O terceiro termo é o segundo termo mais a razão. O quarto termo é o terceiro termo mais a razão. E assim sucessivamente, tá? Se a gente observar aqui, ó, o A2, ele é o A1 mais a razão. Então, se eu substituir aqui A2 por A1 mais a razão, vai ficar aqui, ó, A1 mais a razão mais a razão. Ou seja, A1 mais 2 vezes a razão. Isso tem sentido, né? Porque, ó, no primeiro termo, o A1
ele só. Eu não vou acrescentar nenhuma vez a razão. 0 vezes a razão. O segundo termo é o primeiro termo acrescentado de uma vez a razão. Agora, o segundo termo é o primeiro termo. Desculpa, o terceiro termo é o segundo termo. É o primeiro termo acrescentado de 2 vezes a razão. O quarto termo é o terceiro termo. O terceiro termo é o primeiro termo mais 2 vezes a razão. Vou acrescentar a razão de novo. É o terceiro termo mais a razão. Isso aqui é o terceiro termo mais a razão. Então, o quarto termo é o primeiro termo mais 3 vezes a razão. E assim por diante. Então, por exemplo, ó, quem vai ser o 20º termo? Ele vai ser o primeiro termo mais... Vou escrever aqui. Então, por exemplo, ó, o 20º termo, ele é o primeiro termo mais 19 vezes a razão. Então, conhecendo a posição do termo, para você determinar quem é esse termo, basta você pegar o primeiro termo e acrescentar o valor antecessor à sua posição. Por exemplo, se a posição é 20, eu vou multiplicar a razão por 19. Se a posição é 4, eu vou multiplicar a razão por 3. Se a posição é 3, eu vou multiplicar a razão por 2 e assim por diante. Tá? Então, de modo geral, o que eu posso dizer? Que o AN, o enésimo termo, é o primeiro termo mais o número anterior ao N, que é o N menos 1, subtrair 1, vezes a razão. Está aqui, ó. AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos fazer um exemplo aqui com um número. Dê a fórmula do termo geral da PA 5, 9 e assim por diante. Então eu tenho aqui uma PA, já aviso que é uma PA, cujo primeiro termo é 5, o segundo termo é 9 e ela continua assim por diante. Então eu sei que o meu primeiro termo é 5. Para determinar a razão, basta fazer 9 menos 5. E a razão me dá 4. Então, o termo geral dessa PA, o AN é, só lembrar a fórmula, ó, AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, é o A1 que é 5, mais N menos 1 vezes a razão que é 4. Tá? Pode só melhorar um pouquinho aqui. 5 mais 4 vezes N menos 1. Então, essa é a fórmula do termo geral dessa PA. Não precisa fazer a distributiva, pode deixar escrito desse jeito. Certo? Outro exemplo. Qual é o 20º termo da PA? 2, 8 e assim por diante. Ele quer saber qual é o 20º termo dessa PA. Ele quer saber qual é o A20 dessa PA. Então, ó, o A20 ele vai ser o A1 mais, ó, o número antecessor do 20, que é o 19, vezes a razão. Bom, quem é o A1? O A1 é o primeiro termo, no caso aqui é 2. Quem é a razão? Basta fazer o segundo termo, que é 8, menos o primeiro termo, que é 2. A razão vale 6. Então, o meu A20 é o A1, 2, mais 19 vezes a razão, que é 6. Tá? Então, o A20 vai ser igual a 2 mais... Se fosse 20 vezes 6, daria 120.
tira 6, 114. Então, o A20 vai ser 114 mais 2, 116. 6 vezes 9 vai dar 54, bom, 5, isso mesmo. Então, tá aí, ó. Então, o A20 é 116. Quantos elementos tem a PA finita? Menos 2, 3, 40, e vai até o 43. Quantos termos tem essa PA? Bom, o que eu sei? Ó? Eu sei que o primeiro termo é menos 2. Eu sei que a minha razão, eu posso fazer como 3, eu posso descobrir fazendo 3 menos menos 2. Ou seja, a minha razão é 5. Aumentando de 5 em 5. E o último termo, como eu não sei qual é o último, qual é a posição dele, eu vou chamar de N, a N, é o 43. Então, se eu quero saber quantos termos tem essa PA, basta descobrir o valor do N aqui. Certo? Basta descobrir o valor do N. Então, vamos substituir na nossa fórmula. Ó, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o AN é o 43, o A1 é menos 2, mais N menos 1, não sei o N, não sei quantos termos tem, vezes a razão, que é 5. Tá? Se eu passar o menos 2 para cá, fica 43 mais 2. E se eu fizer a distributiva aqui do 5, é igual a 5N menos 5. 5 vezes N, 5N. 5 vezes o menos 1, menos 5. 43 mais 2, 45. Certo? Se eu passar esse menos 5 para cá, fica mais 5. Igual a 5N. Então, 5N é igual a 50. Então, o N é 50 dividido por 5. O N vale 10. Então, nós temos aqui 10 termos. Então, quantos elementos há nessa PA? Há 10 elementos. Aqui é a resposta, né? 10 elementos. Na PA. 2, 3, até o 43. Certo? Então, quando ele pede para descobrir quantos elementos tem a PA, você achar o N. Quantos são os múltiplos de 8 compreendidos entre 100 e 1000? Quando ele fala entre, você não pode usar nem o 100 e nem o 1000. Tá? Então, eu tenho que pegar o primeiro múltiplo, eu tenho que contar, né, a partir do primeiro múltiplo de 8 depois do 100, até o último múltiplo de 8 antes do 1000. Para a gente descobrir qual é o primeiro múltiplo de 8 depois do 100, uma dica que eu dou para vocês aqui é dividir o 100 por 8. Se eu dividir o 100 por 8, 1 vezes 8 é 8, para 10, 2. 2 vezes o 8 é 16, para 24. Bom, 100 dividido por 8 deu o resto 4. Então, eu preciso acrescentar 4 no 100 para que seja múltiplo de 8. Porque se aqui tivesse 4, eu abaixaria o 4 aqui. Aí seria 3 vezes 8, 24. Daria resto 0, tá? Então, o primeiro múltiplo de 8 depois do 100 é o 104. E ele vai até qual? Bom, vamos pegar o 1000 agora e dividir por 8. 1 vezes 8, 8. Para 10 sobram 2.
2 vezes 8 é 16, para 20 faltam 4. 5 vezes 8 é 40, para 40 nada. Então, 1000 é múltiplo de 8. Mas eu não posso usar o 1000. Tem que ser um número entre 100 e 1000. Então, basta pegar 1000 e subtrair 8. Se eu subtrair 8, vai dar 992. Tá? Ó, eu pego 1000 e subtraio 8. Certo? Aqui vai ser 2. Aqui 9. E aqui 9. 992. E aqui, só para mostrar para vocês, eu peguei 100 e acrescentei 4. Por isso que deu 104. Nota que isso daqui é uma PA, onde o meu primeiro termo é 104. A razão é 8, porque os múltiplos de 8 vão de 8 em 8. E o AN, 992. Se eu quero saber quantos termos tem nessa PA finita, então eu tenho que descobrir o N. Tá? Vamos na nossa formulinha lá de novo. Então, ó, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, 992 é igual a 104 mais N menos 1 vezes 8. Bom, como a gente observou aqui, todo mundo aqui é múltiplo de 8, tá? Então, se eu dividir 992 por 8, ó, vou dividir todo mundo aqui por 8, só para simplificar a minha expressão. Nota que o 1000 vezes 125. Então, se eu tirar 8, né, ou seja, se eu chegar aqui no 992, ele vai ser 8 vezes 124. Então, essa divisão aqui, ó, 124. Tá? Aqui, se eu fizer 8 vezes o 12, vai dar menos de 100. Tá? Então, para chegar no 104, eu tenho que fazer 8 vezes 13. Então, 104 dividido por 8 vai dar 13. Mais, esse 8 aqui cancela com esse, mais N menos 1. 13 menos 1 é 12. 124 é igual a 12 mais N. Se eu passar o 12 para lá, 124 menos 12 é igual a N. Então, N vai dar 112. Então, há 112 múltiplos de 8 entre 1000, entre 100 e 1000. Tá certo? Bom, pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima aula.